Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Easy Insights, o podcast da agência Easy, que conecta criatividade com estratégia e marketing digital, todo esse universo, não é, Nath? Totalmente. Hoje a convidada é muito especial para mim, é uma querida. A gente se conheceu pessoalmente em 2022, na primeira edição do Fórum E-Commerce Brasil em que eu fui. E assim, ela tem um currículo invejável. Ela é engenheira de produção, criadora por vocação, empresária, produtora de conteúdo, consultora, mentora e dona de uma parede de memórias que eu tô babando, tá? Marina Ferreira, que prazer te receber aqui, minha querida. Ai, prazer é meu. Tô muito feliz com o convite. Vai ser um papo bom. Antes da gente entrar no papo mesmo, fala pro pessoal que tá assistindo a gente quem é a Marina, o que ela faz, dá uma palhinha do seu currículo aí. Porque depois Fechou. dessa extensão de currículo, né, eu fiquei curioso pra muita coisa. E ouvi o que a Nath falou que ela já disse tudo. Mas é isso, fiz engenharia, né? Sou formada em engenharia de produção, mas nunca exerci. Apesar de aplicar várias coisas que eu aprendi no curso, né, na minha vida hoje. Parece que não, mas é processo, pensamento lógico e querendo ou não, marketing é número no fim das contas, né? A gente tem que ser bonito, mas tem que ser um bonito que funcione. E conteúdo a mesma coisa. E, bom, hoje crio conteúdo, tenho o meu perfil, tenho a Craftor, que é uma comunidade para criadores de conteúdo, voltada em ajudar essas pessoas a se profissionalizarem, a criarem melhor, se desenvolverem nesse mercado que está cada vez maior, né? E mais agitado. Acho que ainda tem muito espaço para as pessoas entrarem, tá começando isso. E é isso, tô nessa jornada de criar conteúdo e criar uma vida em volta disso também, que eu acho que é muito legal. Uma coisa vai puxando a outra, sabe? Mas você tá sendo muito fofinha com você. Eu acho que tem coisa mais forte aí, que eu vi que você tem mais de 80 mil seguidores. Eu fiquei curioso pra isso, né? Tenho. Já é bombada e engajada. Então a gente não tá entrevistando uma pessoa qualquer aqui no mercado digital. Ai, obrigada. Mas é isso, tenho já mais de 80 mil seguidores. Eu tinha um quadro que fez muito sucesso, que eu fico sempre namorando de voltar com ele, que era o Notícias da Semana, né? Notícias da Semana em 60 segundos. Aí toda sexta-feira. Aqui, Bora! É, isso aí. Eu tenho até um anel hoje em dia, devia ter vindo com ele, um anel. Na verdade, acho que é o contrário. Bora? Não, né? Palma, bora, acertou. Palma então primeiro. A primeira versão, parece que eu tava certa. De tempos em tempos eu fazia uma enquete pra saber se as pessoas estavam acompanhando aí. A maioria Nossa, errava. mas aquilo era muito legal, É Marina. muito legal. Muito legal. E aí vem de olhar pros números, né? Eu fiz, eu acho, por mais de 2 anos esse quadro, com poucas semanas que eu não fazia. Inclusive eu ficava mal, assim, Natal, Ano Novo, não vou fazer. Aí eu ficava assim, nossa, mas as pessoas vão deixar, vão esquecer, né, de alguma forma. Mas, enfim, rendeu muito esse quadro, me trouxe muitos seguidores e depois, né, fui desenvolvendo outros conteúdos a partir disso. Mas era um quadro, por exemplo, que eu adorava fazer, as pessoas gostam muito, mas se você olhasse em termos de resultado para o perfil, não era o que trazia mais resultado. Então chegou um momento que eu estava tendo muito trabalho com ele para pouco retorno. Então a gente falou, por que a gente vai ficar insistindo nisso se não é o que está trazendo mais retorno pra gente? Se eu criasse mais conteúdos, às vezes no tempo dedicado para fazer um vídeo, eu poderia fazer 3 e isso me traria mais retorno de seguidores, de pessoas me dando atenção, de pessoas interessadas em me contratar ou comprar algum curso. Então foi um quadro que a gente extinguiu, mas eu sempre fico balançada, assim, quando fala dele e com vontade de voltar. Filho. E é um tipo de conteúdo que eu ainda gosto muito, assim, essa curadoria de notícias e informações é um tipo de conteúdo que eu gosto muito. Então eu ainda fico assim, vamos ver. Esse desprendimento, na minha visão, mostra muito amadurecimento também. Porque Sim. deve ser muito difícil você largar algo que você gosta e você deixar a razão falar. Porque, querendo ou não, a gente não vive só de amor, de paixão por aquilo que a gente faz. Como você disse, é preciso ter o bonito, mas o bonito que funciona, que tem um retorno, né? E assim, voltando a falar um pouquinho da sua trajetória, a sua trajetória é bem curiosa. A gente falou aqui no começo da sua formação como engenheira de produção. E como que você deu o play para virar para produção de conteúdo? Como que isso aconteceu? E eu queria que você detalhasse também um pouquinho mais, que você falou que você usa coisas da engenharia até hoje. Você pode detalhar um pouquinho mais também pra gente? Tá ótimo. Bom, fiz engenharia de produção na UFES. Eu trabalhava numa startup enquanto eu fazia o curso. Eu era estagiária, formei e fui efetivada numa startup. E aí, foi início da pandemia, mas não necessariamente, não sei qual relação com a pandemia teve, mas essa startup cortou metade da equipe.
E a minha área na equipe, eu trabalhava na parte de produto, essa parte deixou de existir, assim, ia ficar só o head da área, ia ficar e todo mundo foi embora. Passei um mês em crise, e aí foi na semana que tudo fechou da pandemia. Aí eu lembro que a gente já tava até de home office, eles chamaram a gente no escritório, né, pra fazer os procedimentos de demissão e tal. Voltei pra casa chorando, e arrasada, o que eu vou fazer agora e tudo mais. Aí me dei um mês de fazer nada, tava todo mundo em casa, não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou descansar, porque desde que eu tinha começado ali a estagiar, e veio TCC, fui efetivada e tudo mais, eu peguei um ritmo ali de não parar, assim, e a gente trabalhava muito nessa startup, foi um período de muito crescimento pra mim. E aí, tirei um mês, assim, abril de 2020, eu falei, tá, vou olhar pro teto e vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. E aí, beleza, começa a ver o que vai fazer, né? Não tinha pra onde ir, eu acho que não tinha nem muita oportunidade de você se candidatar, assim, ninguém tava contratando direito, sabe? No auge ali. Aí eu fui estudar marketing digital, era o auge dos lançamentos ali também. Do 6 em 7, fórmula de lançamento e tudo mais. Afiliados, fui entender o que era você ter um produto, você ser afiliado de um produto. E aí foi assim que eu fui começando a entender de campanhas. A gente começou a agência como o tráfego pago, uma agência de performance, que foi a primeira coisa que a gente entendeu desse universo de marketing, assim. Então, aí em agosto, a gente abre oficialmente o CNPJ da N-Brain e começamos a agência de marketing digital, e aí querendo fazer tudo. A gente fazia site, campanha, arte, landing page, tudo que a pessoa precisasse, Você a gente... isso tudo no curso? Não, na engenharia de produção não aprendi nada disso. No curso do marketing. Porque a gente foi, exatamente, fomos aprendendo. Você eu que fiz os primeiros sites. Muito. Eu que fiz os primeiros sites da agência que a gente fazia para cliente. Aí, por fim, a Raíssa, que é minha cunhada, inclusive, ela esteve com a gente desde o início. Aprendeu design, ela fazia publicidade. Então, ela já tinha uma noção de design e foi desenvolvendo melhor ainda. Hoje, ela é nossa editora de vídeo e sócia e faz, assim, coisas espetaculares. Eu fecho os olhos e falo, vai, entrega que eu só vou postar. E aí, começamos a agência em 2020, me perdi fazendo tudo. Fomos vendo que não dava para focar em tudo, porque você não vai dando conta e você é meio que um tiro no seu próprio pé, muitas vezes. O site tá lento, mas foi você que fez o site. E aí, como é que resolve o problema do site lento, entendeu? Então, a gente falou, cara, vamos deixar quem sabe fazer melhor essas outras coisas, fazer isso melhor. E a gente focou na parte de performance. E aí, até falando do que eu uso, né, da engenharia de produção no meu trabalho, e até hoje, desde o início até hoje, a engenharia de produção eu fiz aqui na UFES, na Federal, e ela é muito voltada para a indústria, né, para processos industriais. Então, gestão da qualidade, melhoria contínua, processos, definição de processos. É tudo que, na verdade, todo mundo deveria usar nos trabalhos. Assim, eu lembro que lá no início, a gente começando a agência, a primeira coisa que a gente foi, vamos desenhar o processo de funcionamento da agência? A gente desenhou um processo completo. Inclusive, depois a gente foi vendo que era complexo demais, a gente podia... E aí foi, sabe, às vezes muito detalhe também te atrapalha, principalmente no início. Então, a gente deu uma simplificada. Então, eu sou essa pessoa até hoje, e eu sempre gostei muito de rotina, eu sou meio metódica, assim, com as minhas coisas. Então assim... Aqui me abraça. Não, eu me encontrei no curso e aí eu consigo aplicar muito disso no dia a dia. E por fim, andamos com a agência, final de 2021, clientes chegando e tudo mais, mas só indicação. Tinha alguns desconhecidos, mas muito difícil, assim, era só indicação, a gente não fazia nada pra gente, a gente fazia pros outros e não fazia pra gente. Tinha um site, eu acho, só e pronto. E aí a gente falou, poxa, vamos começar a aparecer, tipo, as pessoas estavam criando conteúdo, gravando vídeo e tudo mais, e aí eu fui escolhida entre eu e o Mário é meu sócio e namorado, né, pra deixar pra todo mundo saber disso, então é uma relação bem completa. E aí Mário sempre foi mais fechado, eu sempre fui mais expansiva, fui escolhida como aquele que seria a cara da empresa, né? E comecei a gravar uns vídeos muito duros, assim, eu pegava a câmera, falava pra dentro, sabe? É difícil no início. Sério? E foi assim... Não dá nem pra imaginar. Não, mas é claro não que dá. Ninguém começa bom, a não ser que você seja... que você tenha o dom. Que às vezes a pessoa tem aquela aptidão, mas... E mesmo... Não, e se acostuma às vezes desde mais cedo, não sei. Porque eu sempre tive muita facilidade de falar em público, assim. Nunca foi um problema pra mim. Eu fui líder de turma, eu fui oradora, eu era a pessoa que organizava o rock, tipo assim, eu sempre fui essa pessoa mais à frente das coisas. Então isso não era um problema. Mas eu acho que o fato de ter uma câmera apontando pra você não sabe. Aí ontem eu tava num processo de introspecção, assim, respondendo umas perguntas, né? E aí uma das perguntas era sobre medos ou desconfortos do início. E aí esse medo era, nossa, e se muita gente vê?
Porque no início você acha que o mundo todo vai te ver, que você vai postar um vídeo e simplesmente você vai ser o holofote do mundo, vai virar pra você. E depois esse medo ele vira, né? Ele fica tipo assim, tá, e agora? E se ninguém vê? Sabe? O medo vai mudando. Mas foi assim que eu fui pro conteúdo, na intuição de atrair pessoas para a agência e termos mais clientes com isso. Eventualmente, isso foi dando muito certo, e hoje a gente tem um braço de conteúdo na agência, não só a Marina Ferreira, pessoa jurídica, né, porque eu tenho relacionamento com marcas, eu faço parcerias e tudo mais, mas a gente atende clientes com essa parte de conteúdo também. Eu tenho clientes tanto de mentoria, como clientes que a gente também presta esse serviço de conteúdo mesmo recorrente, assim, sabe? De ajudá-los na execução, na estratégia disso, do porquê fazer. Enfim, aí então foi assim. Acho que eu resumi bem. Resumiu maravilhosamente. E Marina, bem. você diz que é importante construir conteúdo com intenção. E existe uma diferença entre creator e influencer? Ou tá no mesmo buraco? Como é que é? Existe essa diferença? Eu já achei que existia mais essa diferença. Hoje eu considero tudo formas de... Eu uso esses nomes, às vezes eu preciso escrever alguma coisa, eu uso variações para não ficar repetitiva, sabe? Mas eu diria que é a mesma coisa, assim, é a pessoa... Eu gosto mais da divisão de... Eu ia falar a mesma coisa, mas uma divisão que eu gosto é o criador de conteúdo e o influenciador, que é a mesma coisa, tá? Desculpa, às vezes eu me perco nos meus pensamentos. Mas, vamos lá, existe uma mínima diferença. Pra mim, o influenciador é aquele que vai usar a vida dele como tema do conteúdo dele. Então, vai ser a pessoa que vai mostrar que ela acordou, ela tomou café da manhã, ela foi malhar, depois ela, sei lá, trabalhou um pouquinho, depois ela fez outra coisa, e ela vai falar da roupa que ela tá usando. É mais esse creator lifestyle, né? O influenciador é o creator lifestyle, vamos chamar assim. E existe o creator profissional, que seria esse criador de conteúdo, que seria a pessoa que é um advogado, é um médico, é um nutricionista, é o personal, que vai criar conteúdo para falar do trabalho dele. Ele pode até falar da vida dele, que ele acordou, tomou café, malhou, não sei o que lá. Mas o objetivo dele ali é... Olha, eu faço isso aqui e eu estou te mostrando aqui o que eu faço. Estou aqui vendendo o que eu faço. Então, eu acho que tem essa... Mas hoje em dia, eu acho que mistura tanto. E acho que quanto mais vida pessoal a gente conseguir colocar, também aproxima mais a pessoa. Então, vira um sinônimo, tudo quase. meio a mesma coisa. E eu noto que você faz isso, na minha visão, com maestria. Não tô aqui puxando sardinha, não. Porque... Eu acho que, às vezes, quando você começa... eu não sou uma influenciadora, não tenho pretensões de ser, mas acompanho vários, né? E eu acho assim, quando você começa, ou então quando você já tem um pouco de projeção, que é o seu caso, às vezes pode ser muito perigoso você fazer uma exposição até excessiva, em que nem sempre aquilo vai agregar naquilo que você quer é vender, Sim. que é se mostrar. E eu acho você muito pontual mesmo, às vezes, e eu acho até... Foi essa semana que você falou, hoje eu nem apareci aqui porque eu tava... Não foi essa semana? Foi, acho que foi. Foi ontem, eu acho. Pois é. Ontem eu não apareci, por exemplo. Ela sabe mais de você do que você mesma. Então, eu acompanho. Com certeza. Você falou, eu não tava muito afim, eu tava Foi semana passada. Pensar. Semana passada, você falou foi que nas às 2 vezes semanas. eu vou pro escritório e eu sou muito demandada, isso que ficou na minha cabeça. Ontem. E aí eu preciso pensar na produção, Sim. né? Ou seja... É que eu fiz isso semana passada também e ontem, e foi aí, ótimo. assim, você ficou um dia inteiro sem aparecer. Claro, você deu a satisfação ali, mostra de vez em quando o pastelzinho de feira, a corrida que você adora. Sim. Inclusive, garoto, tá preparada? Tô. É isso aí, né? Diz que eu tô, né? Mas era só pra concluir mesmo, porque eu acho que você consegue administrar isso de uma maneira que me agrada. É claro que isso é muito pessoal. Claro. Né? Mas eu tô falando, poxa, Marina mostra a vida dela, mas até onde eu gostaria de saber. Além disso aqui, nem me interessa. Então, eu acho bem bacana a forma como você faz. E esse é um medo das pessoas, que eu trabalho muito com profissionais que querem mostrar melhor os seus trabalhos e atrair mais clientes através de conteúdo. E é um medo muito grande que as pessoas têm de tipo, poxa, mas eu não quero mostrar minha vida na rede social. Mas o seu objetivo ali... Não é esse, assim. Sim. Isso pode te ajudar a atrair mais pessoas, a você se conectar. Porque se eu mostro que eu gosto de correr,
As pessoas que gostam de correr vão interagir, vão comentar, vão dizer, se eu mostro que eu, sei lá, adoro picolé de tapioca na praia. As pessoas que gostam vão lá, ou que não gostam, vai falar assim, nossa, eu não gosto, eu gosto mais, eu não sei o quê. Então, isso cria assunto pra você ter com as pessoas. Mas não precisa. Eu, por exemplo, considero que eu mostro muito pouco da minha vida pessoal no meu perfil. Eu mostro muito mais do que eu tô fazendo, que eu vi no podcast, eu vou mostrar e tudo mais. Que, óbvio, tem a Marina pessoal também, mas não precisa mostrar tudo, assim. Você precisa, por isso que vem da intenção que você tem ali, sabe? E dá pra mostrar muito menos do que eu mostro, dá pra mostrar muito mais do que eu mostro. Vai do que a pessoa vai se sentindo confortável de fazer, no fim das contas. E vendo o que o público vai também preferir o que você mostre, né? Sim, sim. Agora, o seu conteúdo, ele é bastante consistente e sensível ao mesmo tempo. Como que é esse ritual antes de se aparecer nas câmeras, fazer essa gravação? Você tem alguma técnica? Você tem algum ritual? Como é que é isso nos bastidores? Olha, eu nunca tinha parado pra definir isso, assim, na minha mente, mas não tem muito segredo. Eu gosto de me planejar o máximo possível pra, na hora de gravar, eu já saber... Cara, eu vou precisar gravar sentando nessa cadeira, vou girar a cadeira no outro take e vou, sabe? Se eu conseguir botar esse nível de detalhe no roteiro, eu gosto de fazer principalmente vídeos mais complexos. Hoje em dia até tem uma tendência de vídeos mais simples, né? Que eles chamam de lo-fi, que é grava, liga a câmera e eu vou falando aqui sem muita edição, que eu gosto também. Facilita dar volume de produção também, né? Se você não tem que editar uma coisa muito complexa, de forma muito complexa, você consegue criar mais. Mas de ritual, assim, é mais essa preparação e eu falo para todos os meus clientes, gravar já é desconfortável para a maioria das pessoas. Então, tenta antever o máximo de coisas, a roupa que você vai estar usando, o que você vai falar, como você vai falar, para na hora de gravar você estar mais tranquilo e ser menos variáveis para você ficar preocupado. Sim. Então, mas é isso, assim, o que a gente fez lá no escritório em vez de ter uma salinha de reunião, onde a gente teria uma sala de reunião, a gente montou um mini estúdio e já fica tudo montado. Isso facilita muito, porque às vezes é tipo assim, vamos gravar, não sei o que lá, não sei o que lá. É ligar a luz, põe a câmera no tripé e é só você sentar e gravar. Isso facilita muito, a gente tem um cenário ali bonito que vai funcionar para 90% dos vídeos que a gente quer criar. Então, ter esse espaço pronto já facilita muito. E acho que é isso. Às vezes tem dias que eu não tô muito afim, sabe? Às vezes tem dias que eu tô... assim, amanhã eu vou fazer, porque hoje eu não quero sorrir pra ninguém. Nem pra câmera eu quero sorrir, assim, sabe? Mas não tem muitos rituais, assim, definidos. E uma curiosidade aqui também, aproveitando que você falou que no início você era mais travada, né, pra câmera, né? Coisa que a gente não acreditou. É difícil imaginar, mas como que teve essa transição aí, dessa Marina do início mais travada e agora que é totalmente solta, né? Seus vídeos são muito bons, receptivos e agradáveis, tem um carisma, conecta com o público. Como que teve essa transição? Assim? Terapia de exposição, total. Uma coisa, só voltando à última pergunta que eu pensei me arrumar me ajuda muito a ficar mais confortável de gravar também. Olha. Antes eu era uma pessoa que eu saía de casa sem maquiagem, sem... Não, pois aprendi a usar estampas, enfim. Mas me arrumar é uma coisa que me... Tem dias que eu não quero muito, mas tipo, nossa, hoje eu vim aqui, por exemplo. Cara, deixa eu prender o cabelo, sabe? Deixa eu me sentir bonita. Porque se a gente tá bonito, você vai mostrar isso também, sabe? Você tá se sentindo... Né? Exatamente. E que engraçado, eu tenho isso também como advogado, quando eu coloco o terno pra ir pra uma audiência ou pra gravar um vídeo também, eu me sinto... Você entra no personagem ali, né? Parece que tô com a minha armadura ali pronta pra fazer aquilo. Sim. E qual era a pergunta? Eu esqueci. Maravilhosa, adoro. Voltei, esqueci. Não, a transição. A transição. Isso. A pessoa sem memória que lembrou. Que bom. Mas terapia de exposição, quanto mais você faz uma coisa... A Nath nada. Duvido que você começou nadando a mesma coisa que você nada hoje, assim, mas você sabe? publicava os vídeos? Porque eu vi publicava. Mesmo não estando tão bons. Não, eu sempre achei ótimo. Assim, eu sempre achei, tipo assim, nossa, incrível. Sempre achava que aquele vídeo ia viralizar, entendeu? Você sabia que tava travado mesmo assim postando. Eu sei hoje que eu tô travando, entendeu? Eu tô me eu sei hoje. Eu sempre gosto. Eu acho que eu vou dizer assim, com 99% de certeza, que eu nunca postei um vídeo que eu falo, eu não quero postar esse vídeo. Amor próprio, sabe? Tudo, né? Não, mas você tem que gostar daquilo que você tá. Pode ter existido. Já existiu o vídeo que eu gravei, olhei e falei, tá ruim. Mas não foi, tipo, ele não foi postado, entendeu? Se eu não gostei, eu não vou
postar aquilo, porque depois aquilo vai virar uma pedra na minha consciência, nem no meu sapato, mas na minha consciência, que eu vou ficar tipo assim, cara, pra que eu fiz isso? Pra que eu postei isso, sabe? E é um incômodo, se a gente pode se livrar dos incômodos, é melhor. Então é um processo de terapia de exposição, igual a Nath começou a nadar e hoje ela é campeã olímpica, eu comecei a gravar e hoje eu me sinto... nacional tá bom. Sim, mas pra mim é quase Olimpíadas já, Nath, para o seu próximo passo. Mas é fazer aquilo, sabe? É fazer até você ir se soltando. E como eu falei, eu sempre tive facilidade de falar. Eu nunca fui muito travada. Precisava de alguém para apresentar, eu era primeiro que o grupo. Quem quer ser o primeiro grupo a apresentar? Eu já ia logo para me livrar logo daquilo, sabe? Eu nunca tive muito essas travas de estar diante das pessoas, apesar de o celular trazer uma incerteza de quantas pessoas são essas que você vai estar olhando, né? Ou quantas pessoas vão estar te olhando. Tem cara de que era aquela do trabalho em grupo, falava até a fala do coleguinha, deixava todo mundo sem tem uns amigos meus que se eles assistirem, eles vão saber que eles não fazem. Eu fazia o trabalho sozinha muitas vezes, entendeu? Mas eu não me importava. Eu falava, cara, eu prefiro fazer do meu jeito do que ficar cobrando as pessoas. Eu sou muito prática, eu sou muito do vamos resolver, e eu vou dar um jeito de resolver aquilo. Tem que fazer um design, eu não sou designer, mas sei lá, eu vou pegar um template, eu vou mudar a cor, fazer a gambiarra e vai sair. Mas terapia de exposição, e essa terapia de exposição, eu acho que esse processo de criação de conteúdo, ele traz muito... A gente se questiona muito o tempo todo, sabe? O que desde aspectos mais superficiais, como que cor de batom vai me valorizar mais no vídeo, até que assunto eu fico mais confortável falando, quando o vídeo vai mal, como é que eu reajo? Quando o vídeo vai bem, como é que eu reajo? Sabe? São essas coisas que você fica lidando com você mesmo o tempo todo. Então, eu hoje me sinto muito mais apesar de eu ter todos os vídeos que eu postei, eu gosto, e na época eu achava ótimo, e a gente foi melhorando, e hoje eu vejo que não era tão ótimo, mas eu fui me tornando mais eu acho, ao longo desse processo, assim, sabe? Eu já tive uma fase que a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa mais rebuscada, mais formal. Marina, fala mais, tipo... E aí eu me sentia pensando muito no que eu ia falar, e eu preferia, às vezes, não aparecer, ficar uma semana sem gravar um story, porque eu não queria ficar parando pra pensar cada palavra que eu ia botar naquele story, sabe? Então, acho que hoje eu me sinto mais solta, mais desapegada também a coisas que antes eu ficava muito... Ai, mas isso, mas aquilo, um detalhe. E ninguém tá vendo os detalhes, desculpa. Ninguém tá vendo muitos detalhes, sabe? A gente vê muito mais, porque às vezes um vídeo de 1 minuto demandou um dia inteiro nosso pra ser produzido, mas pra vocês vai demorar 1 minuto pra passar. Se vocês ficarem o vídeo todo assistindo aquilo, sabe? Então, essa percepção de que as pessoas estão, entre aspas, cagando pro que você tá fazendo, ela é libertadora, assim, também, sabe? Você se solta mais. Não, e hoje você pega... tô sem filtro mesmo, hein? Porque tem dia que tá lá diva de batom vermelho. Tem dia que tá lá, saindo da academia, descabelada e sem filtro. Gente. Mas isso é identificação também. Porque todo mundo passa por isso. Quer dizer, há aquelas pessoas que irritantemente saem da academia lindas. Não sei como. Eu também não sei, não é o meu como. caso, entendeu? Olha só, eu queria falar de uma coisa mais atual, que eu até falei na abertura. Você começou recentemente a sua parede de memórias. Cara, eu achei isso tão bonito, tão simbólico. Muito. Isso, assim, me pegou muito. Eu fico meio que ansiosa pra ver o que você vai colocar, sabe, ali. Ai, meu Deus. Mesmo, eu acho muito desatualizada. Eu acho muito legal. Inclusive, talvez a gente até te copie aqui, tá? Pode, eu deixo. Tendência. Eu deixo. Explica pro pessoal o que é, por que você criou. E assim, como é que você faz pra atualizar até nos dias em que as coisas são um pouco mais difíceis, não fluem, que não são tão inspiradores? Sim. Esse processo de ser mais eu mesma, eu acho que reflete nessa parede também. Essa parede é um reflexo disso, eu acho. Eu, me conhecendo, eu sou uma pessoa muito da execução. E por mim, eu me afundo em tarefas e pode mandar podcast, tem que sair daqui, tem que fazer não sei o que lá, tem que resolver com o cliente, tem que ligar, tem que fazer reunião, tem que fazer propósito. Eu vou fazer tudo. Me dá um monte de coisa que eu vou fazer tudo. E aí, eu me peguei muitas vezes, na verdade, eu ainda tô nesse processo de entender que o meu trabalho é bom. Apesar de eu gostar do meu trabalho, mas de entender que as pessoas vão ver valor naquilo, que eu posso cobrar mais por aquilo. Eu tenho essa trava ainda de
de não me valorizar como eu deveria. E o Mário bate muito nessa tecla, né? Ele fica, cara, você tem que entender, tipo assim, põe mais, sabe? Você é boa. Tipo, vamos fazer, olha como é que ficou bom e tal. E aí a gente pensou nessa forma de materializar essas conquistas. Mário é razão e você é emoção. Mário é razão, eu sou emoção. Apesar de eu não ser tão emoção assim, mas é mais assim, o Mário é do pensamento e eu sou da ação, sabe? Eu acho que é mais essa divisão do que razão e emoção. Apesar de eu ser muito mais que ele, que o Mário é meio gelo, assim. Mas aí foi meio que materializar isso, assim, sabe? Olha como todo dia tem alguma coisinha legal, clientes legais que a gente atende, momentos legais como o podcast agora, que certamente vai lá pra parede, conquistas, poxa, fechei um contrato, gravei um vídeo tal, ou jantei num lugar gostoso, sabe? E aí a gente vai pegando essas pequenas coisas, às vezes, de um dia, de um domingo, que não tem nada, mas às vezes, sei lá, a pipoca que a gente comeu vendo o filme, cara, fez aquele dia ser muito gostoso. E aí vai estar lá a pipoca na parede de memórias, Onde assim, é essa sabe? parede? Como que funciona? Fica na minha mesa, assim, o computador aqui, aí eu sento, a gente senta lá de frente pra parede, e aí eu vou botando as polaroidzinhas uma do lado da outra, aí cada dia tem a data e alguma frase ou alguma coisa, não dá pra escrever muito, né? Do que era aquele dia. E aí eu me pego hoje olhando, assim, às vezes eu fico passando, assim, nos dias. Aí eu fico, gente, teve isso aqui. Porque aí eu esqueço. E eu realmente, nessa de ser muito executora, você olha pra trás e fala, caraca, parece que eu fiquei o dia todo ocupada e eu não fiz nada hoje. Pois sabe? é. Você chega em casa assim, pô, não fiz nada. E na verdade você fez um monte de coisa, assim, sabe? É nisso aí que essa iniciativa me pegou. Porque eu tenho muito a síndrome da impostora. De que eu não tô fazendo nada ou que eu não tô fazendo nada direito. E quando você colocou isso, eu falei, gente, mas que ideia genial. É pra você mostrar que realmente... Não, olha o tanto de coisa que eu fiz. Porque às vezes, mesmo as que você não registrou, você vai se lembrar, porque você lembra do processo. Sim, tá envolvido naquele dia, né? Exatamente. E a gente, no caso, eu tô falando de mim, eu tendo a achar que eu tô sempre abaixo. Quando às vezes, na maioria das vezes eu tô sempre acima, eu tô sempre trabalhando muito, fazendo muita coisa, mas eu tendo a... Tipo, eu fico assim às vezes também. Gente, não é possível, todo mundo faz isso, mas não, a gente faz muito mais. Né? E olha só, você começou um podcast também, deve ter o quê? Uns 2, 3 meses? Acho que uns 3 meses, acho que é. Que é Diário de um Creator, né? Eu assisti alguns episódios, acho sensacional. Inclusive, a gente estava falando aqui em off que eu acho maravilhoso o fato de não ter cenário, de o cenário vocês irem até a pessoa. Eu confesso que bateu uma invejinha, tá? De não ter pensado nisso, vou ser sincera. E eu assisti, assim, o episódio com o Mário, porque eu queria saber como que era melhor o Mário, a personalidade dele. Eu já o conheço pessoalmente. Sim. E eu gosto, tava te falando aqui em off, eu sempre achei o Mário mal-humorado. Mário, você sempre me passou a impressão de ser mal-humorado. E eu queria confirmar isso. Não se confirmou. Eu achei o bate-papo até sensível em alguns momentos, mas assim, muito rico de troca de experiência. Eu acho que a intimidade também ajuda muito, né? Porque... É muita coisa envolvida. Mas ele falou uma coisa, que eu não sei se você vai lembrar, que marcou a gente aqui. Ele mencionou a importância da confiança. Você lembra disso? Sim. Que ele falou que cada vez mais a confiança será o ativo mais valioso das relações, inclusive no digital. Então, para você, como que um creator pode transmitir essa confiança de forma autêntica, mesmo em tempos de tanto conteúdo superficial? Sim. Essa é uma pergunta profunda, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E ele traz muito, porque pensando em blockchain também, né? A reputação da pessoa, não importa o nome daquela pessoa, é a reputação dela naquela rede que vai dizer se ela é confiável ou não. E acho que a mesma coisa se aplica para quem nós somos. Acho que envolve coerência com quem a gente é. Então, desde, sei lá, pensando em creators, a marca com quem ele vai se associar faz sentido pra ele? E é num sentido assim, sei lá, ele é vegetariano e tá fazendo uma campanha de uma marca de carne. Ou é uma pessoa que prega uma alimentação saudável e tá fazendo uma propaganda de cachorro-quente. E olha que isso é um ponto muito bobo, assim, pra gente... Pra não entrar em pontos mais sensíveis e mais profundos ainda, assim, sabe? Então, eu acho que vai desde essa coerência mesmo com quem a gente é, e suas relações têm que manifestar isso, com você mesmo. Claro que a gente evolui, a gente aprende, sabe? A gente muda de opinião. E tá tudo bem mudar de opinião, sabe? Eu acho que existe um problema muito grande hoje, as pessoas terem muita opinião pra tudo.
E a gente não precisa ter opinião pra tudo, tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem não ter opinião. E ter opiniões, cara, de acordo com aquilo que você vive, assim, ou pelo menos justificar aquilo. Ou, cara, eu mudei, olha, eu pensava nisso, alguém me provou que isso estava errado, que essa caneca aqui não é de vidro, ela é de cerâmica. E beleza, agora eu gosto dessa caneca de cerâmica, eu não gosto mais dela de vidro. Porque ela de cerâmica é melhor, ela mantém melhor o ambiente. Eu vejo muito isso, assim, eu acho que vem de autoconhecimento, eu acho que as pessoas hoje estão muito perdidas e querendo ser as outras e vendo o sucesso das outras e, primeiro, achando que aquele sucesso vai acontecer pra gente da mesma forma e não é, cada um vai ter a sua história. Quem tá bombando hoje, é muito difícil que ela tenha começado mês passado e ela esteja bombando agora. Essa pessoa já começou há muitos anos. A Virgínia, né, que é um exemplo, assim, auge, eu acho, de máximo de exposição e polêmicas e tudo mais. Ela é gigante, mas ela começou, já tem, sei lá, 10 anos, não sei. Ela tá na internet há muitos anos, sabe? 10 anos atrás eu não sabia quem era, 5 anos atrás mas ela já tava lá lutando pelo espaço dela, sabe? E a gente que começou, às vezes tem gente que começou esse ano, mas porque não sei o quê, porque meus vídeos dão pouco engajamento. Cara, mas é assim, se você começasse um negócio também, é a mesma coisa. A gente precisa ter essa visão de ser uma coisa, uma construção, sabe? É uma construção, a gente vai se construindo e eu acho que da confiança é um pouco disso. Eu acho que é um mix de coerência, com transparência, com você saber quem você é. E aí não vai adiantar você ficar indo para um lado ou para outro só porque aquele lado parece mais... A grama parece mais verde daquele lado, sabe? Faz sentido? Aquilo combina com você? Como é que vai ser depois se você quiser mudar, sabe? De volta? Ou hoje você prega A, e amanhã você vai pregar B. Como é que é essa transição, assim? Sabe? Então, tem um pouco disso, desses conflitos, assim. Conflitos internos, óbvio, mas nem tudo você precisa postar também. Acho que tem um pouco disso. Se aquilo não tá bem resolvido para você... Guarda pra você, resolve internamente. Depois você expõe, que aí você abre menos brecha das pessoas jogarem hate ou qualquer crítica e tudo mais, que aí vai te bater mal. E aí você pode ficar mais seduzido a ir pra algum lado que parece mais brilhoso só porque você quer amenizar aquilo ali que... Enfim, então eu acho que é um mix de transparência, coerência e esse conhecimento, assim, e se manter ali firme ao que você quer, no fim das contas. Eu acho que falta de objetivo é um grande problema, assim. Qual é o seu objetivo? Eu sou médica, eu quero mais consultas. Beleza, começa por aí e beleza. Como é que você pode conseguir mais consultas através do conteúdo sendo médica? Vale a pena fazer parceria? Vale a pena falar da sua vida pessoal? Tudo isso pode valer a pena, mas dentro de um contexto ali, dentro daquele objetivo de eu estou aqui para ter mais consultas. E aí você segue. Não sei se eu viajei muito. Não, mas... manual de marketing digital, tá? Numa resposta. Ainda bem que eu não preciso anotar, porque vai estar gravado. Vai estar gravado, é só a gente ver e ver e ver. Agora eu vou aproveitar o gancho que ela fez uma pergunta relacionada até ao Mário. Vocês são sócios e casados? Ainda não casados, Mário. Olha, ainda não. Aí. Mário, captou? Então vocês têm uma união Namorados. estável. Namorados. Mas é união estável. Vocês moram juntos? Moramos juntos. Tudo e trabalho então, 24 horas. Juridicamente falando, união estável. São companheiros. Já saíram do namoro. Sim. A não ser que vocês tenham um contrato de namoro. Não. Porque tá acontecendo muito isso. Tá, eu sei. Fiquei sabendo. Mas então vocês são sócios e namorados. Como que tem essa divisão aí? Isso atrapalha? Isso tem que ter uma separação? Tem que ter um limite, né, desses dois polos? Como é que funciona isso? Não tem muita separação, a verdade é essa, assim. 24 horas, assim, o tempo todo. E principalmente porque o Mário tem uma personalidade de não parar. Ele tá trabalhando o tempo todo, não necessariamente com o computador, mas ele tá vendo a série, mas ele tá pensando no como é que a gente pode aplicar aquilo no nosso conteúdo ou no negócio, como é que a Crafton pode abraçar. Mas ou vocês não sei namoram. Sim, a gente Vocês namora. vão pra um barzinho, vão... Sim, a gente tem uma vida normal. Não, mas o assunto, quando tá só nós dois, o assunto invariavelmente vai ser trabalho, mas aí vem os limites. Eu, por exemplo... Ano passado eu quase pirei a cabeça. Então, assim, eu preciso ter meu momento de... Agora eu só quero... De nada. Fazer nada. Agora eu quero só ver essa série. Ou eu vou botar a série, mas eu vou ficar mexendo no celular. Eu quero só deixar meus neurônios soltos, assim, na cabeça, assim. Então, ele foi pegando um pouco disso. Então, hoje a gente tem fins de semana, assim, sabe? A gente consegue dar uma descansada. Sem precisar tocar no assunto profissional. Sim. Mas, assim, não dá pra dizer que o relacionamento não sofre também com isso, sabe? Então, assim, eu não recomendaria. Tipo assim, abre um negócio com seu namorado, é tão bom. Porque eu acho que a gente tem um diferencial que a gente se conheceu no trabalho antes de namorar.
Então, a relação profissional, ela já estava muito bem estabelecida antes da gente ter um relacionamento pessoal. Eu já sabia como o Mário funcionava, ele já sabia como eu funcionava. Inclusive, a gente se deu muito bem no trabalho, porque a gente tem esses jeitos, esses perfis complementares. Ele pensa muito, mas ele tem dificuldade de, beleza, então eu preciso sentar aqui e botar isso aqui para rodar. Eu sou a pessoa que vai sentar e botar para rodar. Então, a gente teve essa sincronia muito grande desde o início e viemos a nos relacionar pessoalmente. Então, como essa relação já existia, acho que a gente já se acostumou com, beleza, eu sei como é que o Mário trabalha, ele sabe como a Marina trabalha, e tá tudo bem. E a gente tem o pessoal pra deixar mais legal ali a situação, sabe? Mas o relacionamento, por várias vezes, a gente, tipo assim, às vezes, a gente briga muito pouco. As nossas discussões são muito, 99% relacionadas a trabalho do que a vida pessoal. Assim, no relacionamento mesmo, a gente tem poucas discussões. Mas você tem que ter a cabeça bem no lugar e, tipo assim, cara, beleza, estamos aqui, mas... Muita maturidade. Eu acho que envolve maturidade, sim. E entender ali que, beleza, nós somos as duas coisas e é isso... E a gente aceitou, assim, sabe, também. Então... E funciona. Funciona. Vocês encontraram uma forma de fazer funcionar. Funciona. Conheço outros casais que trabalham juntos também e que dá super certo, assim. Mas tem que pesar, assim. Tanto que tem hora que eu falo, tipo assim, Mário, agora vamos ser só namorado. Agora a gente é só namorado, a gente vai falar uma fofoca, a gente vai falar mal de alguém, eu não sei. Favor. A gente vai agora ser só namorado. Eu não quero falar de nada de conteúdo, eu não vou nem gravar nada agora, eu não quero fazer story, eu não quero fazer nada. Aí a gente tem os momentos, mas é muito mais trabalho do que relacionamento pessoal. E olha só, Marina, indo para parte um pouquinho mais prática, você oferece mentoria, cursos. Quando que também você percebeu que você poderia transformar a sua produção de conteúdo em produto? Sim. Para fazer você ganhar dinheiro mesmo. Porque, sim. Lógico, a gente não vai entrar em números aqui, mas a sensação que eu tenho é de que você também é muito bem estabelecida, muito bem sucedida nisso. Tem dado bastante certo, assim. Eu fico bem feliz com isso. Isso veio, na verdade, de um caminho meio natural das coisas, assim. Não tão natural, assim, eu comecei a criar, eu falo sempre a gente, porque eu apareço, mas o Mário tá sempre junto, né? Mas a gente começou a criar pensando em trazer pessoas para a agência. Mas sempre foi uma opção, e a gente sempre olhou para o conteúdo como um meio para conquistar alguma coisa. O fim não era o conteúdo. Não era eu aparecer lá bonitinha, notícia da semana, 60 segundos. Isso era legal de fazer? Mas tanto que quando a gente botou no papel, falou, cara, isso não tá trazendo resultado, corta e vamos fazer outra coisa que traga mais resultado. Então, o desenvolvimento de produtos acabou virando natural depois, porque era um movimento que a gente via no mercado também, de pessoas que se chamam de experts, com algum conhecimento específico, que monetizam em cima daquilo. E aí a gente começou a pensar em cursos, em mentorias e tudo mais. Eu lembro, inclusive, do meu primeiro cliente de mentoria, que eu não tinha mentoria. Ele, você trabalha com mentoria? Eu, com certeza, vamos lá. E aí foi assim que nasceu a minha mentoria, aqui, assim, meu sabe? Manual, aqui, né? Não, vou te mandar uns tópicos que a gente pode abordar. Aí eu botei lá, aqui, ó, tá aqui. E assim, foi crescendo. Então, nem tudo foi tão planejadinho, mas o caminho de vamos monetizar e como a gente pode monetizar sempre esteve no nosso horizonte. Então, eu tenho a mentoria, ótimo. A mentoria fica cada vez mais, eu consigo cobrar cada vez mais, porque eu tenho cada vez menos tempo, mas ela demanda do meu tempo. Então, aí pensando nisso, como é que a gente pode ganhar dinheiro, vender alguma coisa que seja a Marina ensinando, mas que não dependa da Marina estar ativamente falando ali naquele momento? Cursos gravados. Que cursos? E aí, das minhas mentorias, eu tiro várias ideias de produtos, porque eu tô lidando ali com criadores, com profissionais que criam conteúdo, e eu tenho as dores deles, assim, de forma muito próxima a mim, então eu consigo identificar isso muito de perto, e a partir disso vou desdobrando em outros produtos. Até que, por fim, a gente criou outros produtos e veio a Craftor, que é o agrupamento de todos esses produtos. Em vez de eu ficar vendendo 1, 2 e 3, eu vendo uma coisa, só uma comunidade, e lá dentro ela vai ter todos os cursos que eu já tenho gravado, e quando eu vier gravar outros, vai estar lá dentro também. Você não faz online, ao vivo? Pra mentoria só. Pra mentoria. Pra mentoria só. Dentro da Craftor é um plano a gente ter aulas ao vivo também, semanais. Aí a gente vai pensar um pouco nisso pra movimentar também, né? E acho que uma comunidade envolve essa parte mais viva, assim. E sempre tem assunto novo. Legal. Então é um plano, mas aí a gente acabou indo mais focando no YouTube, no podcast, mas tem esse plano, essa promessa da gente também ter aulas ao vivo lá dentro pra, enfim, gerar mais engajamento, atualizar. Essa comunidade é pra quem?
É importante pra quem? Profissionais e criadores de conteúdo que queiram criar melhor, de forma bem resumida isso. Então, lá, por exemplo, tem um curso para quem quer gravar o seu primeiro vídeo, que é o Desafio Conteúdo Sem Vergonha, que é, teoricamente, em uma semana, e aí a gente libera uma aula por semana, quando a pessoa entra, para a pessoa ir se destravando. Então, tem exercícios que a pessoa, de gravação mesmo, assim, eu falo, cara, pega o seu celular, grava um áudio, e ouve o áudio, vê como é que você falou, aí grava o vídeo, e vê o vídeo com áudio para você ver, para realmente a pessoa ir se acostumando com a ideia de que ela vai gravar um vídeo e ela vai postar, e no final dessa semana ela posta o primeiro vídeo dela. Eu fiz um curso de TV e cinema no Vou Filmar, e aí quando eles filmavam a gente, eles pediam depois pra gente olhar e a gente se avaliar antes deles avaliarem a gente. Então a gente mesmo já queria regravar pra saber onde a gente tinha errado, onde era melhor no vídeo. Sim, é bem isso. E aí eu faço por vários pilares, tanto de gravação como de vergonha. Então, argumentos. Eu tô com vergonha, eu tô com medo de tal coisa. Anota esse medo. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se esse medo virar realidade? Alguém vai rir de mim. Beleza, riu. Aí você põe assim, medo, pior coisa e solução pra aquela pior coisa. Você tá com medo de alguém rir. Aí alguém riu. Aí, o que você vai fazer se alguém rir? Vou, sei lá, apagar o comentário daquela pessoa. Beleza. Então, tipo assim, você tem seu mapa de risco ali já feito, sabe? Pra caso alguma coisa daquelas ali aconteça. E no fim das contas, não vai acontecer, assim, e qual é muito a solução? raro. Alguém vai rir de você. E aí? Às vezes eu rio junto também. Eu já falei coisa errada teve um vídeo que eu explicando meus equipamentos, porque não sei o quê, porque a câmera, não sei o quê. Aí falei da colmeia da softbox, eu falei que era pra luz ficar mais difusa, eu acho. E é o contrário. E aí teve gente que comentou, não sei se você falou errado para ter um engajamento, mas não sei o quê. Mas eu considerei numa boa, assim. Aí eu falei, não, pior que não foi, eu falei errado mesmo. Aí eu aceitei, eu vou falar, não, eu sei, mas não sei. Falei, não, eu falei errado mesmo. E vários comentários falando que eu tinha falado errado, eu fui. Aí depois eu desisti, eu fui só curtindo, assim, sabe? Os comentários, porque eu não ia ficar respondendo todos. Isso eram rios. Mas eram rios. E o rios bombou, e eu acho que, assim, pela quantidade de visualizações e comentários que perceberam que eu errei, pouquíssima gente percebeu que eu errei. Então tá tudo certo. Depois eu regravei e aí eu falei certo. Aí quando eu regravei meses depois, falei, pelo amor de Deus, eu não posso errar então a função da colmeia. Então ele engajou por causa do erro, não, né? Porque às vezes não. acontece isso. Mas assim, se for uma coisa pequena, tipo isso, é muito difícil. Isso pode ser, inclusive, uma técnica de chamar a atenção, sabe? Sei lá, você põe um ponto dourado na sua testa. As pessoas vão ficar olhando e falar, tipo, pra que tem esse ponto dourado aqui, sabe? Então, às vezes, você pode fazer uns errinhos, assim, propositais, que são legais também, assim. Mas já teve também comentário do cara falando que meus dentes estavam muito amarelos. Falando que eu precisava cortar o cigarro, porque meus dentes estavam amarelos. Mentira! Aí eu meio que respondi de bom humor. Eu falei, olha, se eu fumasse, era justamente esse comentário que ia me fazer parar. Muito obrigada. Aí veio uma outra mulher, começou a me defender, que não sei o quê. Aí criou, mas foi essa ótimo. parte deve ser difícil, porque você tem que se policiar também nas respostas, porque às vezes deve dar uma vontade não, às de vezes dá responder. vontade de responder. De perder a linha, né? E um criador de conteúdo não pode, né? Assim, em tese. Depende da personalidade, da sua personalidade. Tem gente que vai ser mais explosivo. Também, tem gente que vai ser mais explosivo, tem gente que vai expor a pessoa que falou alguma besteira dela. Sei lá, alguém mandou um direct mal educado, a pessoa vai tirar o print e vai colocar lá, sabe? Vai depender da sua personalidade. Isso gera engajamento também. As pessoas adoram fofoca. Então, pode ser uma boa estratégia. E quais os maiores erros que você vê aí de criadores de conteúdo? Olha, você consegue pontuar? Tem. O primeiro que me veio à cabeça, na verdade, nem foi um erro no conteúdo em si, mas um erro da expectativa da pessoa. De ela achar, e eu já ouvi muito isso, da pessoa assim, mas eu não quero ser ruim. Sabe, a pessoa querer criar um vídeo, e é o primeiro vídeo, ou é um dos primeiros vídeos dela, e ela já quer que seja, tipo... Hollywood. E que ela não vai errar nada, e ela vai falar fluido, ela vai falar... E isso trava muito a pessoa. Então, eu acho que talvez o primeiro erro esteja dentro da própria pessoa... A cobrança... E de entender que ela tá no momento dela, assim, sabe? Ela talvez vai falar um pouco mais devagar, ou ela vai precisar de um roteiro, ou vai precisar editar mais, porque ela regravou mais. E tá tudo bem, só que você tem que começar de algum lugar, assim. Mas erros, assim, aí vai de níveis de erro. Tem erro de você usar o modo retrato no iPhone, entendeu? Não use o modo retrato no iPhone. Filma com celular normal. Filma com a câmera traseira, não com a câmera frontal. Iluminação, som é só ficar numa sala fechada. Cara, não uma vez precisa. que minha mãe
quase não, ela brigou comigo. Eu gravei um vídeo explicando uma matéria jurídica e postei e tal. Meus amigos curtiram, bateram palma. E depois, meu filho, como é que você posta aqui? Eu falei, mas o que tem no vídeo? A minha gravata estava assim, estava de lado. Aí eu fiquei, caramba, e agora? Eu apago ou não apago? Você apagou? Não apaguei. Tá ótimo, faz parte. Mas assim... Sim. Você aprendeu, você aprendeu. Nunca mais você gravou com uma gravata torta. Exato. Eu acho que tem muito isso, assim, eu prefiro olhar essas coisas como aprendizado. Eu sou uma pessoa de poucos arrependimentos na vida, assim, mas sabe? Mas eu fiquei confuso, se isso poderia... Eu queria ter recebido um feedback do tipo, apaga ou não apaga? Isso vai me prejudicar ou não? Sim. Nesse caso, eu acho que não. Assim, você não tava com a roupa aberta, mostrando, sei lá, uma parte íntima, eu acho que tá tudo bem. Se era só a gravata torta, poderia até gerar mais engajamento porque a gravata tava torta. Alguém ia falar lá, ajeita a gravata. Então, eu acho que teve um pouco de engajamento por causa disso. Tá Algumas vendo? pessoas compartilharam, olha que porque chama atenção, sim. sabe? A e gente... eu não tinha visto. É meio que o pontinho, né? É o dourado. ponto, sim. Então, assim, a gente tá muito acostumada a ficar scrollando. E aí, se você vê uma pessoa com gravata alinhada, é mais uma cena normal que você espera que aconteça. A pessoa tá de gravata alinhada. Agora, se a gravata tá torta, minimamente você... Gente, tá torta. Aqui, eu vou te mostrar. Olha, tá não apaga não. Deixa eu ver. Não, nem precisa. Zero. Não. Mas você viu. Não, porque tá engraçado. Tá engraçado. Você falou. E poderia virar um personagem, sei lá, toda vez que você aparece, você vai estar com a gravata torta, sabe? As pessoas podem usar isso, assim, sabe? Então, vira uma cara, pode virar uma característica. Você tinha reparado a gravata pra saber se era, se era geral e as pessoas não perguntaram. Pessoas não repararam. Não tinha reparado? Algumas sim, outras não. Eu talvez não teria reparado se você tivesse me falado. Acho que eu não entendeu? teria. E eu acho que esse não é um erro, mas é uma boa prática ter alguém pra você perguntar sobre o seu vídeo antes de postar. Sabe, edita lá e manda pra alguém. Eu sempre tive o Mário e me acompanha desde roteirização, gravação, edição, ele sempre me acompanhou muito. Mas não é, geralmente as pessoas não estão com alguém assim o tempo todo, né? Então, cara, pergunta pro seu marido, esposa, pra um amigo, manda pra alguém e fala, cara, o que você acha desse vídeo? E tem que ser uma pessoa que vai te dizer sinceramente também. Claro. Porque se tiver ruim, a pessoa falar que tá não vou bom... perguntar pra minha mãe, não. Minha mãe é muito crítica. Não. Aí é melhor não. Mas tem que ser alguém que seja Fala sincero a verdade, e que minimamente entenda daquilo que você tá fazendo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma amiga que vai lançar uma linha de pratos. E são pratos lindos, super diferentes, estampados, assim. E ela foi pedir opinião pro sogro dela. O sogro dela não gostou. Mas o sogro dela não é o público sabe? Dela, daquele né? prato. Então, se ela fosse ouvir, talvez, a opinião dele, ela não estaria, agora que vai lançar ainda, na empreitada de lançar os pratos. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, tem que ser alguém que, sei lá, consuma rede social, ou tenha mais ou menos a sua idade, ou tenha o seu trabalho e entenda quem é o seu cliente, sabe? Mas que não seja uma pessoa muito aleatória. Talvez a mãe não seja um bom público. Porque ela não... Não, nem a minha demorou pra entender o que eu faço. Você faz, né? Eu falei isso num podcast, ela me mandou mensagem, ela... Eu vi o episódio aqui, tá? Você falando que eu não entendi. Mas ela demorou, ela me mandava sugestão de vagas de emprego. Pra eu, não era uma profissão, isso aí não era uma profissão. Não, e mesmo a agência, assim, sabe? A agência, ela entendia, mas ela tinha muito medo. E criação de conteúdo. Então, ela foi se tocar quando ela assistiu algumas aulas que eu fiz de pré-lançamento uma vez, que você faz as aulas gratuitas, assim, e ela assistiu todas. E aí ela terminava, cada aula ela ficava mais maravilhada, ela ficava, minha filha, você sabe tudo, não sei o quê. Orgulho da Aí mãe, eu acho que nesse momento ela entendeu que, beleza, o que ela sabe tem valor. E ela viu a reação das pessoas nas aulas, ela via que as pessoas comentavam e gostavam e tal. E aí eu acho que isso ela internalizou. Mas até 3 meses antes dessa aula, ela me mandava no LinkedIn, assim, minha filha, sei que não é muito foco, mas olha essa, não sei o quê. Ela ficava assim. É porque também é de outra geração. Sim, então também. É mais difícil, também. né? Entender, né? A minha mãe aqui todo dia me manda concurso da prefeitura. Eu falo, que eu não quero esse concurso da prefeitura. Todo dia tem no meu celular aqui. Sim, maravilhoso. Então, buscar a opinião, mas de alguém que entenda um pouco boa. mais. Antes de você fazer essa pergunta, eu quero o último gancho. Claro. Porque eu fiquei curioso nessa questão de criador de conteúdo. Planejamento, porque, pô, é difícil. Como que você vai fazer um cronograma, tipo, por 30 dias, e aí ter que todo dia acordar e já ter que postar esse conteúdo? Como que é isso? Sim. Primeiro ponto sobre planejamento você não precisa criar conteúdo novo o tempo todo. Esse eu acho que quebra um pouco, nossa, mas eu tenho que criar todos os dias, um ano inteiro, e depois eu tenho mais outro ano e mais outro ano. É só você observar todo mundo. A gente segue várias pessoas. Essa pessoa, se você estudar ela vai ter ciclos de criação.
Ela vai ter, tipo, ela vai criar ali, sei lá, às vezes até menos, mas vamos botar 3 meses, aí depois ela repete os mesmos conteúdos, aí ela repete os mesmos conteúdos. Eu tenho um amigo que trabalha com infoprodutos e ele fala que a esposa dele até zoa ele, que ele tem um post que ele já fez umas 11 vezes, assim, sabe? Ele faz recorrentemente, ele às vezes só muda o título, muda alguma coisa, mas é o mesmo conteúdo. Só dá uma repaginada, né, naquilo ali. Porque, assim, a gente não lembra o que a gente viu hoje de manhã. Você vai lembrar daqui a 3 meses, que 3 meses atrás você viu alguma coisa? Porque eu queria monetizar no TikTok. Eu tava crescendo muito, só que aí depois eu tava estudando sobre e falei, cara, eu preciso postar todos os dias. Como é que eu vou postar todos os dias uma coisa nova? Sim, não precisa ser novo. Talvez pode ser novo a forma como você fala aquilo, ou o exemplo que você dá daquilo. Como ter tanta criatividade assim? Então, repetindo, não tendo. Tendo um pouco, mas não tendo. Então, planejamento, né, que você tinha perguntado. Eu acho que toda pergunta que você recebe pode virar um conteúdo. Isso vale para todas as áreas. Certeza. Seja marketing, advogado, médico, qualquer área, você recebe perguntas. Se você é um personal, a pessoa vai ter dúvida na regulagem da cadeira que ela deve colocar na máquina para fazer a extensora, sabe? E isso pode virar um conteúdo. E existe espaço para conteúdos superficiais e conteúdos mais profundos. Para eu explicar, eu tive uma cliente de mentoria que ela é... Meu Deus, esqueci. Não é reumatologista. Que eu tive que entender o que é reumatologia, né, pra atender ela. E são problemas, são doenças muito específicas, assim, sabe? São doenças de difícil diagnóstico. Então, ela pode falar desde a psoríase, que é uma coisa mais comum, e ela pode usar a psoríase, falar da psoríase de forma mais superficial, para que depois o público que chegue pela psoríase entenda que existem outras doenças reumatológicas que são de difícil diagnóstico, como eu falei, e tudo mais. E aí vão naturalmente ser conteúdos mais densos. Será que eu tenho psoríase? Isso é um conteúdo. Ela pode criar falar sobre isso. Porque agora eu não vou lembrar os nomes de outras coisas que são difíceis. Às vezes uns nódulos na mão da pessoa, às vezes acha que é uma coisa, existe muito diagnóstico errado na área dela. E ela vai criando conteúdo sobre isso. Mas chega uma hora que vai esgotar. As doenças, por exemplo, são reumatológicas. Ela vai repetir. Só que talvez, em vez de falar como identificar, ela vai falar do teste para saber se você tem. Isso, ela provavelmente, como médica, não pode falar isso, né? Tipo, teste para saber se você tem psoríase. Mas assim, aí ela pode botar 3 sintomas que não sei o que lá. Como identificar não sei o que lá. Veja, se você sente isso, talvez você tenha psoríase. Então, assim, são 3 conteúdos que ela pode falar a mesma coisa de formas diferentes. Às vezes mudar o formato. Ela vai falar olhando direto para a câmera. No outro, ela vai simular um diálogo, como se fosse ela e um paciente, falando sobre aquele mesmo assunto. Então, eu acho que a criatividade, eu vejo a criatividade mais nessa mudança de formatos do que necessariamente nas ideias. As ideias, elas vão estar no seu dia a dia. Acho que a percepção dessas ideias, de conteúdos, ela precisa ser ativada na pessoa, mas tudo que ela vive na vida dela pode virar conteúdo. Quero te contratar. Pode. Eu tenho vagas abertas. Tem? Mas ela falou que quase não eu tem faço tempo, um precinho. Mas eu faço um preço camarada. Tá gravado. Agregando valor, isso aí. Só pra gente falar um pouquinho, assim, de futuro, o que você quer viver ainda como Marina empresária, Marina creator? Será que a gente pode esperar alguma novidade bacana aí? Você pode soltar alguma coisa pra gente ou ainda... Não, posso. Eu sou uma pessoa muito simples quanto a isso, mas assim, eu quero ainda eu quero criar de forma mais completa. Então, esse ano, principalmente nas últimas semanas, a gente foi pro YouTube. Eu tenho estado mais constante no TikTok. Eu quero... É uma coisa presente, na verdade, né? Eu tô me organizando para estar mais presente nas redes, que sempre foi uma coisa que eu foquei muito no Instagram e eu acho muito válido, mas eu vejo isso se desenvolvendo, as pessoas focando muito, por exemplo, no TikTok voltando pro YouTube. Kawaii também, mas esse ainda não tá na minha lista, não. Mas realmente ser me tornar mais uma plataforma de conteúdo mesmo. A Marina ser vários conteúdos ao mesmo tempo e conteúdos diferentes. Então, no TikTok eu posto conteúdos muito mais simples e mais falados, às vezes mais bobos. No Instagram eu preocupo mais com estética, com o que eu tô falando. E no YouTube é vlog, que eu não consigo ficar... Eu não sou muito dos stories, então às vezes o vlog é a oportunidade que a pessoa tem de me conhecer mais. Tem o podcast, a gente tá fazendo outros... objetivos de monetização?
Sim e não, assim, monetização dentro da plataforma, mas principalmente para Craftor. A ideia de tudo isso, no fim das contas, é atrair atenção para mim. Legal. E aí, no podcast, a gente põe lá o banner da Craftor, a gente faz anúncio para Craftor. Mas é atrair atenção para que essa atenção vire monetização, no fim das contas. E, claro que, eventualmente, vai ter a monetização das plataformas também, mas não é o foco principal disso, sabe? Então, o futuro, eu acho que é isso, me consolidar como Marina, uma plataforma de conteúdos, assim, em várias redes, de formas diferentes, e que a Craftor se consolide cada vez mais. Eu quero que a Craftor, inclusive, eu quero me dedicar cada vez mais à Craftor para que eu consiga ter menos mentorados, porque demanda do meu tempo ainda, e aí eu vou ter um pouco de mais de paz e conseguir me dedicar mais à Craftor. Vai ter uma hora que eu vou ter que, vão ser X mentorados por vez só, porque o resto do meu tempo vai estar dedicado à Craftor. Mas acho que faz parte de uma transição, assim como eu demorei um pouco para me desmamar da agência, eu ainda ficava lá, ficava dando muito suporte, a gente foi aumentando a equipe, hoje eu dou, sei lá, 10% de atenção do meu tempo para a parte da agência, o resto 90% é conteúdo meu e dos meus clientes. Então, eu acho que é isso, é aproveitar mais, render mais o meu tempo, de modo geral, é render mais o tempo e agregando muito mais para as pessoas. Eu acho que o universo de criação de conteúdo tem muito a crescer ainda. Não é tão misterioso como parece, assim, e nem tão sedutor como parece ser também. Então, eu gosto muito de trazer essa visão um pouco mais realista das coisas, mas realista no ponto de trazer que é possível, sabe? É possível você encher sua agenda, é possível você aumentar o valor da sua hora, você ter mais público, você ter marcas querendo te contratar para fazer as coisas. Independente da área. Então, eu gosto de ter os pés no chão e isso justamente mostra que qualquer um pode fazer. Sabe, eu não sou especial, as pessoas que a gente conhece... E é engraçado porque a gente vê pessoas muito famosas e a gente fica achando que são super pessoas, assim. Que aquela pessoa, ela tem uma vida... Mas, no fim das contas, são pessoas normais. Eu já conheci algumas pessoas que são referências pra mim. E eu fico, gente, é normal. Olha lá. Tipo, é normal. Também tem problema, né? E isso é muito legal. Sim. Então, eu gosto de ter isso, de trazer isso no meu conteúdo. Então, quando eu tenho dias mais introspectivos, eu vou botar lá. Que semana passada, teve um dia que eu tava de mau humor. Falei, tô de mau humor. Hoje eu não quero, não. Aí ontem eu tava em casa pensando. E aí eu gosto de mostrar, gente, você precisa parar pra pensar no que você tá fazendo. Não dá pra só ir se atropelando e fazendo. Vai ter hora que vai ser meio assim, mas tem uma hora que você precisa meio que resetar ali e olhar pra frente. Então, eu tenho essa... Acho que, de modo geral, esse sonho, assim, sabe? É um sonho mais geral. E conhecer o mundo todo também. Quero ir para os lugares mais diferentes possíveis. Nossa, arrasou. Né? Pouca ambição, né? Tô falando do mundo, não da mas da dá pra ir criando conteúdo, entendeu? Tudo vira conteúdo. Tudo vira conteúdo. Ir pra Grécia e criar um conteúdo na Grécia. Imagina. Eu vou ser muito feliz lá na Grécia, criando conteúdo. Essa diva. Marina, eu não tenho palavras para agradecer você ter vindo. Eu confesso que eu já queria te chamar há algum tempo, mas algo tava me travando, eu não sei o que é. Sabe que é isso mesmo, desde o início, quando a gente começou inaugurou o podcast, já falava do seu nome. Falei, tem uma influenciadora, uma criadora de conteúdo aqui, Natália, que ela é maravilhosa. Tinha que ter chamado antes, mas que bom que chamou. Mas eu acho que, sei lá, algo tava me travando. Talvez, assim, por eu te achar já tão importante. Eu admiro muito o seu crescimento, a sua trajetória. Obrigada. Agradeço, assim, você ter compartilhado tanta coisa. Talvez até o Gui aqui te contrate. Conquistei um cliente, enfim, viu? E desejo, assim, tudo de maravilhoso. Obrigada. Aproveita, deixa os seus contatos aí, suas arrobas, como que a galera encontra a Craftor, o seu canal. Ótimo. Fica à vontade aí. Obrigada. Bom, e eu sou uma pessoa normal, como eu falei. Somos todos normais. Ela tocava. Aqui, gente. Porque pra Nath era assim, a Nath, eu acho que ela tinha um medo de, será que ela vai aceitar o Não, nome? e Natália, aqui, já se conhecia. Agora eu vou falar da Natália, Ai, eu vou expor a Natália, tá? A gente se conheceu no fórum, no E-Commerce Brasil. Aí Natália lá com a pulseira VIP dela, né, não sei o quê. Aí eu não sei, teve alguma coisa, não sei se foi a organização do show final e tal. Aí a gente junta, aí Natália, mas você não tem pulseira não pra entrar? Mas aí eu não fui com essa intenção. Não, Natália, eu não tenho essa pulseira pra entrar. Te aí ela, sarjeta. E o pior que eu virei pra ela. E ela falei com assim, medo de me chamar pra cá. E eu virei pra ela depois e falei assim, gente, mas eu parecia uma escrota. Eu juro que eu não sou. Eu só tava assim, achando um absurdo que você não tinha. Sim, a pulseira, eu entendi. Né? Eu entendi. Só que foi muito no início da nossa convivência.
Aí eu falei, não, eu ainda não recebi a minha, não, desculpa, tá? Mas depois, graças a Deus, eu Sim, desfiz essa impressão sim. horrorosa. Não, e a gente conheceu Rita Lobo juntas. Sim. Não, mas Nossa, foi como que muito legal. desfez isso? Porque eu no seu lugar falei, nossa... A gente ficou Não, a juntas no sorte é show. que o meu primo já era É. amigo de Natália, então eu já tá. tinha a Ela não é indicação assim, dele, ela entendeu? não é esse monstro que Eu pareceu. tinha a validação dele já, entendeu? Eu acho Aí que uma foi- chance. Eu acho que foi uma fala ruim no momento. Mas a gente riu na hora gente riu disso, na foi hora, eu muito falei, pelo engraçado. amor de Foi Deus, muito né? engraçado. Aí o Mário todo tímido, assim, mas você Aham, percebeu que aham, foi, né? aham. Um desentendimento, Muito mas bom. foi muito bom. Muito bom. Mas voltando às minhas redes. Isso, por Meu favor. Instagram é o Ferreira Marina Underline, que eu não gosto desse usuário. Se alguma Marina Ferreira quiser ceder um @ melhor pra mim, eu estou à disposição para negociações. O Instagram da Craftor é craftor.co, mas vai lá no meu perfil que tá tudo lá, tá no meu link da bio, é mais fácil lá. E o podcast Diário de Creator, toda semana a gente tem um episódio novo também. É um projeto que eu tenho gostado muito, assim, me deu um gás novo, assim, pra criar. E tá sendo super legal, assim, é uma realização grande. E ajuda a gerar mais conteúdo também. E é isso. Show! E obrigado você que acompanhou a gente mais uma vez aqui no episódio de Easy Insights. Eu já vou sair daqui e mandar uma mensagem no direct aqui pra Mariana, acho que você... Marina Tudo Ferreira. Você também, né? Eu Até espero a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal.